Bem, nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é você entender a evolução dos concurseiros e como você otimizar esse caminho. Veja só, a gente tem, né, uma trilha a ser percorrida, né? Então, vou colocar aqui as etapas ideais. Quais seriam as etapas ideais no meu estudo? E na prática acontece de maneira diferente. Mas as etapas ideais, o que é que eu quero dizer na prática? As pessoas sem orientação, sem mentoria, fazem isso de maneira desordenada. Mas como é que você pode fazer, né, seguir um fluxo de maneira ordenada? Mesmo que você já tenha começado de maneira desordenada, eu aconselho que você siga esse fluxo, inclusive para as novas disciplinas que você vai adicionar. Então a gente já viu em outro vídeo, inclusive, a questão das prioridades. Então eu tenho que escolher quais são aquelas matérias que são prioritárias. Ou seja, se naquela semana, naquele mês, eu estudei aquelas matérias prioritárias, eu, né, estou avançando com consistência ao meu objetivo. Né? Agora, se eu não tiver essa noção de prioridade, eu posso estar gastando energia em matérias que não são importantes. Bem, agora aqui é uma outra visão. Essa visão do fluxo que você vai passar para ser aprovado. Então eu vou começar na etapa final. A etapa final é onde acaba caindo aí, né, a maioria dos concurseiros, depois de percorrer caminhos aí, digamos, não lineares, sem uma metodologia, mas os concurseiros de elite vão cair sempre nessa etapa final. E qual é essa etapa final? Resolução de questões. Tá? Então veja, não importa muito o que vai vir aqui antes, né? O seu objetivo último é chegar na resolução de questões. O seu objetivo último é chegar na resolução de questões. Os concurseiros de alto nível que estão passando ali nos primeiros lugares, eles já estão alocados nessa situação. Alguns ainda cometendo erros, né? Voltando demasiadamente para a teoria, mas grande parte do tempo dessas pessoas está alocado na resolução de questões. Então você percebe que sua etapa final do estudo tem que atingir esse nível aqui. Só que aí você vai concordar comigo que se eu partir diretamente aqui para as questões, pode ser muito doloroso. Tem algumas exceções que a gente pode fazer a depender do seu perfil. Então, por exemplo, você tem uma formação em matemática, você é engenheiro, né? Lidou aí com números durante 4, 5 anos na faculdade, tem afinidade com a disciplina, e aí tem raciocínio lógico ou matemática financeira. Então, muito provavelmente, você vai conseguir ir para essa etapa praticamente direto de resolução de questões. Você é formado em letras, estudou português a vida inteira. Muito provavelmente você já vai direto para essa questão. Você formado em direito, né, fez bem os cursos lá, direito constitucional, direito administrativo, provavelmente você já pode progredir para essa fase, sendo inclusive um erro, né, tentar ir para a teoria se você já tem essa base construída. Mas vamos pensar em uma situação normal. Então, o que acontece? A gente vai ter uma etapa inicial, né, uma etapa inicial, e nessa etapa inicial você não tem base. Então, o que você vai precisar? Eu vou precisar estudar a teoria. Mas é agora que vem o grande mindset que eu coloco para os meus alunos, né, da mentoria. Perceba que seu objetivo é atravessar essa ponte aqui. Você quer sair dessa etapa de teoria, né, e chegar em questões. Então, a teoria é somente um meio para você atingir a etapa de resolução de questões. Até porque no dia da prova, o que você vai encontrar é resolução de questões. Vão encontrar questões na prova. Então, não é teoria que você vai encontrar na prova, tá? Claro que teoria é aplicada nesse sentido, sim, mas no final das contas, o que você tem é questões lá para resolver na prova. Então, veja, se você consegue aqui, né, uma teoria compacta, ela faz muito mais sentido do que você ter um material extenso. E muitas vezes o material que você tem, seja independente do meio, seja em videoaula, seja em
material escrito em PDF, livros, ele pode estar muito extenso. Então, por exemplo, se a gente pegar um livro aqui de direito constitucional, tem livro de direito constitucional de 1.500 páginas, de 500 páginas para ser bonzinho, tá? E isso pode fazer você estar perdendo tempo por vários motivos. O primeiro motivo é o livro, ele pode não estar alinhado com aquilo que mais cai naquela banca. Então, de novo, a questão da prioridade é uma luta constante contra o tempo quando a gente está estudando para concursos públicos. Então, uma abordagem seria: vou comprar um livro aqui de direito constitucional, por exemplo, o livro do Pedro Lenza, vou comprar um livro de direito administrativo, por exemplo, do Marcelo Alexandrino, 2 livros grandes, mais de 1.000 páginas, e vou ler de capa a capa, né? Isso vai te consumir um tempo muito grande. Agora, se você tem essa visão, que na verdade o que você quer é chegar naquele momento ali de resolução de questões, um material compacto que te permita responder as questões faz muito mais sentido. Então, se você tiver um material mais compacto, por exemplo, né, um resumo, não aquele resumo em que saem as coisas essenciais, inclusive, né? Você tem que ter uma boa sinopse. E existem materiais nesse sentido. Então, onde você consegue compreender a teoria. Além disso, você não saberá o que é importante até enfrentar as questões e as questões da sua banca. Então, no estudo teórico, às vezes você pode dar importância a um determinado detalhe que não é cobrado pelas bancas. Além disso, estudar somente uma vez não será suficiente. Você vai ter que ter um material de apoio de revisão. Então, um material de 1.500 páginas jamais poderá ser o seu material de revisão, por exemplo, tá? Você pode ler esse livro uma vez, tá? Para dizer que leu, e você não vai conseguir capturar tudo que está naquele livro, percebe? Então, ir por esse caminho eu não aconselho. É melhor você buscar materiais que sejam mais compactos para que você vença essa primeira barreira, que é formar a base teórica. Então, a fase inicial aqui é formar uma base. O que eu quero formar aqui é uma base. E essa base você já vai formar resolvendo algumas questões. Então, você já pode, por exemplo, vamos imaginar que você tem um material, uma aula lá em PDF, né? Então, aqui você tem a teoria. De maneira ideal, um material mais compacto seria mais interessante. E você tem uma lista de questões. Vamos imaginar que você tem uma lista ali de 50 questões. Então, você pode ler a teoria uma vez e responder parte dessa lista, umas 20 questões. Então, você já tem uma base e, ao responder essas questões, você já começa a entender o que é realmente cobrado. E na hora que você faz as questões, você volta aqui de novo na teoria, naquele ponto específico. Então, essa primeira leitura, apesar de você sempre buscar fazer uma leitura atenta, né, é uma leitura mais para você conhecer o terreno, conhecer a disciplina, e nas questões você vai começar a conhecer efetivamente o que é cobrado. Então, depois de vencer essa fase inicial, ganhando essa teoria, e na mentoria eu faço os alunos avançarem o mais rápido, saírem o mais rápido dessa fase, você vai ter uma fase aqui nebulosa, uma fase aqui intermediária. O que é essa fase intermediária? Ora, você vai estar voltando na teoria pontualmente, tá? Voltando na teoria pontualmente e fazendo exercícios. Então, a quantidade de exercícios aqui já subiu, né? Você já tem aqui que fazer aqui, por exemplo, pelo menos 50% do tempo você está dedicado a exercícios. Além disso, nessa fase nebulosa, algumas matérias, a gente pensando em tempo, você vai estar ainda nessa etapa inicial. Então, se a gente pensar aqui com uma grande linha do tempo, né, e a gente vai ter um conjunto de disciplinas, né? Vamos imaginar aqui que é o tempo. Então, você tem disciplinas, por exemplo, que você vai estar nessa fase inicial, né? Imaginar aqui direito constitucional. Depois ela vai passar para essa fase intermediária e depois ela vai passar para cá, para a fase final, onde 99% do tempo você está fazendo questões e revisitando alguma teoria, se necessário. Mas você pode ter
né, disciplinas em fases diferentes. Quando você chegar e colocar, por exemplo, direito constitucional nessa fase final, você pode ter começado a estudar direito administrativo depois e o direito administrativo está nessa fase. E você pode ter uma outra disciplina, por exemplo, raciocínio lógico, ainda nessa fase inicial. Não quer dizer, então, que você vai estar com todas as disciplinas já naquela fase de resolução de questões. Mas o que você deve pensar, como eu disse, é essa ponte que você quer atravessar o mais rápido e ir para essa etapa de resolução de questões. Então, essa visão dessa jornada vai te ajudar no teu planejamento, a priorizar o que é mais importante e gastar mais energia com foco em chegar nessa etapa. Então, o que se vê é um estudo muito desorganizado, sem ter esse objetivo final, que é chegar na etapa de resolução de questões, né? Então, muita gente acaba lendo, faz um curso teórico, aí depois faz um outro curso teórico. Então, isso também é importante, né? Isso lembra a gente saber escolher bem os materiais para evitar isso, né? Tem um curso muito ruim, né? Ruim ao ponto que não te deu uma base mínima nem para você começar a resolver as questões. Mas muitas vezes você já tem uma base, por exemplo, você fez um curso de direito administrativo, já tem uma base. Com essa base, você já resolve razoavelmente 70, 80% das questões, mas tem 20% que você está tendo dificuldade. E aí, ao invés de você sanar de maneira pontual esses 20%, ou por meio até de questões e voltando em pontos específicos da teoria, você decide, não, vou fazer agora um outro curso de direito administrativo com fulano de tal, que eu vou ficar fera. Então, essa falta de orientação acaba levando o aluno a atrasar a sua aprovação. Então, muitas vezes você poderia ter sido aprovado em 2 anos, né, em um cargo bem concorrido, você acaba levando 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque você está patinando, você não tem um planejamento, você não tem essa visão que a gente adquiriu, claro, com fazendo prova, né? Dando aí, batendo cabeça. Mas depois de orientar vários alunos, e alunos aí aprovados em diferentes tribunais de contas, a gente percebe, né, que a gente consegue sistematizar essa nossa jornada com esses passos. Tá joia? Se você está vendo esse curso, se interessou pela nossa metodologia e quer que eu te oriente pessoalmente, eu sempre coloco aí ao final dos vídeos o meu contato. Você pode ser o meu mentorado. Grande abraço, até a próxima. Valeu!